Deixa eu te perguntar uma coisa. Quais são as suas limitações? Você já parou para pensar no que te trava, no que te atrapalha? E se eu te dissesse que essas limitações, essas coisas que você não consegue fazer, pode na verdade te ajudar a vencer essa tribulação que você está passando? Será que essa limitação que você tem, que esse ponto fraco, será que na verdade ele é feito para ser o seu ponto forte? Escute essa história aqui. Você deve conhecer o famoso Ayrton Senna. Aquele cara lá que sai correndo aí de carro lá, de Fórmula 1. Esse cara aí que ficou super famoso, eu não sei se você sabe, mas o Ayrton Senna, muito antigamente, ele tinha muito medo de fazer corridas na chuva. Ele tinha medo de passar na chuva, fazer uma curva e sofrer algum acidente. Essa era a limitação dele, era a chuva. Mas só que pelo que eu sei, agora não, né? Só que mais pro seu futuro, antes que era o seu ponto fraco, você tinha se tornado seu ponto forte. Agora o Ayrton Senna, quando ele estava vivo, ele venceu esse seu ponto fraco e transformou esse ponto fraco que ele tinha ao correr na chuva em um ponto forte. Vou te contar outro caso. O Walt Disney. O Walt Disney era um criador incrível que criou o Mickey Mouse. Mas sabia que ele tinha uma determinação inabalável? O Walt Disney, ele fracassou várias vezes a sua empresa. Várias vezes. E ele achou que ele nunca ia conseguir. Ele achou que não era o bom o suficiente, que nunca ia conseguir, sabe, criar suas animações, fazer uma empresa com elas. Esse era o ponto fraco dele. Mas não preciso nem falar que ele venceu esse ponto fraco, criando vários filmes incríveis para aquela época. Se você pôde observar nesses casos, ambas pessoas tinham limitações. Só que essas limitações se transformaram em pontos fortes. Deus te coloca algumas limitações? Não sei. Mas sei de uma coisa. Que Deus usa essa limitação que você tem para fazer algo bom. Para fazer algo incrível. Se ele até usou um erro daquele homem da Bíblia que tinha matado um homem para ficar com uma mulher lá, que tinha mandado o homem no batalhão batalhar lá na frente dos caras lá, do exército lá, para que ele morresse, Deus parecia que até mesmo ele usou um erro. Ele usou um erro do que ele fez para gerar um filho, que seria um dos grandes filhos de Deus. Não sei se era o Sansão, não era Sansão não, né? Não sei se era aquele cara fortão, mas isso não veio muito ao caso. O que eu quero dizer é que Deus até mesmo utilizou um erro, um pecado, para fazer algo bom. Isso até veio ao meu caso também, porque eu relacionei com uma pessoa que eu nunca deveria ter sequer olhado para ela. Mas só que Deus pegou essa situação ruim e transformou em um ponto forte. O que eu tô querendo dizer? Se Deus até mesmo pode transformar situações ruins em situações boas, então imagina te ajudar nas suas limitações. Talvez essa sua limitação seja a vitória, seja o caminho da vitória que você está precisando, a vitória da sua tribulação. Talvez esse ponto fraco pode se tornar um dos pontos mais fortes que você jamais imaginou que ia ter. Sabe por que nesse mundo temos dificuldade? Eu não sei muito bem a resposta, mas sei que Jesus confirmou ela pra gente. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, pois eu venci o mundo. Essas foram a resposta de Jesus. Nesse mundo, talvez as tribulações que a gente tem seja por dois fatores. Primeiro, que esse mundo está sendo controlado pelo príncipe das trevas. Alguns chamam de diabo, de demônio, mas aí já dá para se perceber. Então você acha que sendo controlado por ele, pelo menos por curto período de tempo, que a gente já está chegando no fim dos tempos, será que por ser controlado por ele, vai ter mais coisas boas ou coisas ruins na vida? Será que vai ter mais vitórias ou mais derrotas na vida? Será que vai ter mais coisa boa acontecendo ou mais coisas ruins acontecendo? Talvez nesse mundo tenha aflições, talvez por conta do livre-arbítrio. Porque muitas pessoas, por conta do livre-arbítrio, podem fazer maldades e fazendo coisas que são contra Deus. Talvez algumas pessoas sofram por não conhecer Deus e tentar ser independente de Deus. Mas independente da resposta, o mundo terá aflições.
terá altos e baixos. E na Bíblia diz que há momento para chorar, para rir. Bem, você já deve ter ouvido esse versículo, né? Que nem sei qual que é, mas diz que tem tudo na vida. Só que, como eu já disse, Deus utiliza esses momentos ruins para transformar em momentos bons. Deus usa o seu sofrimento, as suas limitações, para fazer algo bom. Vou te dar um exemplo bem curto. Como eu disse, eu relacionei com uma pessoa que eu nunca deveria ter relacionado. Fiz muita coisa idiota, muita babaquice, mas depois dessa tribulação, eu acabei fazendo uma coisa que eu nunca tinha feito antes: me agarrar a Deus. Literalmente, eu comecei a me agarrar a Deus. Rasguei meu coração através de cartas para Deus. Eu fazia cartas para Deus, escrevia à mão, colocando todos os meus sentimentos. E a última vez que eu tinha lido elas, quando eu já estava bem, deu para sentir o sofrimento que eu estava sentindo naquela época, de tão pesado que era. Tão pesado que estava escrito ali. Eu achava que a vida não tinha mais solução. E não era por conta que eu terminei com ela, que ela terminou comigo. Foi por muitos mais fatores. Um vazio que tinha dentro de mim, as mentiras, as manipulações. Eram muitas facadas que eu levei. E era uma coisa muito mais profunda, que não dá pra falar num vídeo como esse. Mas só que depois dessa situação ruim, Deus pegou e utilizou esse ponto fraco de ser instalado, ou melhor, esse buraco que tinha sido instalado em mim, e transformou isso em algo bom. Ou seja, Ele me ouviu. Depois disso, eu comecei a ser uma pessoa muito mais dependente de Deus. Claro, não foi rápido, mas eu comecei a orar mais. Eu comecei a falar mais com Deus. Eu comecei a tudo que eu fizesse, eu pedi ajuda para Deus, eu contava para Deus, eu estava próximo de Deus. E agora eu te falo com total verdade. Eu sou uma pessoa muito dependente de Deus e uma pessoa muito próxima de Deus. Muito próxima mesmo, agradecendo, orando, sabe, se divertindo. E é uma coisa que eu nunca imaginei que eu ia chegar. Nunca imaginei que eu sairia do abismo. Mas Deus me tirou. O que isso tem a ver sobre limitação é que eu estava muito limitado. Eu não conseguia levantar da cama, eu não conseguia gravar, eu não conseguia fazer nada. Mas Deus me tirou daquela situação. E você sabe como é que você pode lidar com essas limitações? Se você for esperto, você já deve ter percebido. Orar a Deus. Consagrar. Falar, se você tá limitado em alguma coisa, como eu tô muito limitado a gravar esses vídeos. Mas pra ser sincero, eu já gravei uns 3 vídeos, uns 2 vídeos desses. E o que eu tô querendo dizer é que eu tenho muita dificuldade em gravar esses vídeos. Essa é uma das minhas limitações. Eu já tenho um canal de 5 anos. Eu já gravei muitos vídeos, tava com 56 mil inscritos, e ainda tá, né? Só que quando eu comecei esse canal, eu não conseguia gravar. Eu não sei explicar, mas eu não conseguia gravar. Talvez por conta que eu não tinha um ritual para entrar no ritmo certo, talvez eu tava muito cansado, e eu não sei muito bem. Mas só que eu me lembro também do Elias, que o Elias, ele falou tudo para Deus. E depois de Elias ter feito uma coisa boa para Deus, ele tava sendo perseguido, querendo ser morto. E ele, deitado, rasgou o coração dele para Deus, fez uma oração súplica e foi dormir. E nesse meio tempo, ele foi sendo alimentado por Deus. Até que depois ele foi começar uma jornada. E ele caminhou quanto tempo? Quanto tempo você acha? Quantos dias você acha que ele caminhou? O homem que estava pedindo para ser morto, por conta que não aguentou mais o peso da vida, não aguentou mais de ter feito uma coisa tão boa, e agora está sendo perseguido à morte. Sabe quanto tempo ele caminhou? 90 dias e 90 noites. E meio que vai ser isso no meu caso. Porque eu rasguei meu coração a Deus com essa limitação de gravar esses vídeos. Eu rasguei. E olha onde que eu tô. Eu tô gravando mais um vídeo. Eu rasguei essa parede. Talvez ainda vai ser difícil gravar os outros vídeos. Talvez vai ter dias que eu nem vou mais conseguir. Mas independente do momento, eu vou conversar com Deus. Eu vou pedir ajuda para Deus e vou rasgar meu coração diante dele. A moral que eu quero dizer, Deus quer que você consiga. Deus quer que você tenha uma vida de abundância. Então peça para Ele. Quando você estiver passando por uma alimentação, peça para que Ele te ajude. Peça para que Ele te ajude, mas haja. Porque uma fé sem ações é uma fé morta. E na Bíblia está escrito: esforça-te e eu te ajudarei. Esforça-te. Eu não disse eu vou te ajudar a levantar da cama. Eu disse esforça-te e eu vou te ajudar a levantar da cama.
Tipo, ele não vai, tipo, pegar e puxar você da cama, mas ele vai te ajudar. Pode ter alguns sentimentos ruins quando, sei lá, você não quer fazer uma coisa, mas quando você peça a Deus, me ajude a fazer. E não falar, Deus, faça isso por mim. Isso é errado. Deus, ele vai te ajudar porque ele ama você. Ele olha pra você como um guerreiro, como uma pessoa muito importante para ele. E para você transformar essa limitação em força, foco e disciplina, você precisa de uma direção. E eu ensino essa direção no meu curso de Produtividade e Disciplina. Quando o curso estiver pronto, coloco o link da descrição. Muito obrigado por assistir esse vídeo, fica com Deus e até!